Olá, meninas, tudo bom? Hoje é terça-feira, dia 23 de abril de 2019. Nós estamos no nosso terceiro dia da caminhada de oração 4 e vamos ao que o Senhor tem para nós, a nossa porção do dia. Ontem eu comentei para a gente estar fazendo uma lista de como é a vida que a gente sonha, né? Como que é a vida que a gente sonha em ter em várias áreas da nossa vida. Hoje eu gostaria de deixar a dica da gente fazer uma outra lista, porque nós vamos estar caminhando junto nesses 50 dias e 50 dias dá para fazer muita coisa, né, irmãs? Então, assim, para que a gente viva essa vida que a gente sonha, que a gente quer ter, que a gente sonha em ter, esse caminho dessa vida que a gente sonha, um caminho longo, né, que a gente tem a percorrer até chegar lá, mas ele começa com o primeiro passo. Então, assim, que você possa fazer uma lista do que você quer fazer, né? Ah, eu sonho em ter uma casa organizada. Eu sonho em ter uma casa organizada, ornamentada, uma casa aconchegante, uma casa que eu vou ter prazer, que vai me dar descanso quando eu estiver dentro dela. Enfim, então você faça uma lista. O que eu preciso fazer para ter essa casa, né? Dessa maneira, eu preciso ser mais organizada, eu preciso ser mais disciplinada, eu quero fazer algumas limpezas em algumas áreas dessa casa, eu quero jogar algumas coisas fora, eu quero doar outras coisas. Faça a lista do que você precisa fazer, o que você gostaria de fazer nesses 50 dias. Ah, ou então, de repente, a sua lista vai ser na sua área da saúde, do corpo, né? Ah, eu preciso comer menos doce, eu gostaria de beber mais água. Você para um pouquinho e faça uma lista de coisas que você gostaria de fazer nesses 50 dias. Eu, por exemplo, tenho um projeto que eu pretendo terminar ele quando terminar o propósito, já ter terminado ele. Eu tinha no meu computador mais de quase 30 mil fotos e eu precisei limpar, passar para um pendrive, né? E um HD externo, só que quando eu passei essas fotos, elas não entraram em ordem, está tudo bagunçado, tá em foto, eu achei que elas iam entrar tudo divididinho pelos seus anos e não entrou, então eu vou ter que olhar álbum por álbum, colocar todas as fotos juntos, porque, por exemplo, foto de 2012, vamos supor que tenha 10 álbuns lá de fotos de 2012, então eu vou ter que olhar e colocar tudo num álbum só. Isso é um trabalhinho pesado, mas que é uma organização que vai me ajudar mais para o futuro, né? Então faça isso, uma lista de coisas que você deseja fazer. Ah, eu quero arrumar meu guarda-roupa, eu quero dar uma olhada no meu quarto, alguma coisa assim, tá bom? Bom, o tema de hoje, irmãs, é Põe-te em pé e falarei contigo. O texto é Ezequiel, capítulo 2, e eu vou ler alguns versículos. Então, estão todos aqui já escritos o que é que nós vamos ler hoje, tá bom? Então, vamos ao devocional de hoje, com a graça de Deus. Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 1, versículo 2, versículo 8, versículo 9. Vamos lá. A vocação de Ezequiel, o chamado de Ezequiel. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o espírito quando ele falava comigo e me pôs em pé. E eu ouvi o que ele me falava. Aí vamos para o versículo 8. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não seja rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Versículo 9. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo. Agora vamos para o capítulo 3, versículo 1 ao 3. Depois me disse: Filho do homem, come o que achares neste rolo, e vai e fala à casa de Israel. Abri a minha boca, e ele me deu de comer desse rolo.
E ele me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as suas entranhas deste rolo que eu te dou. Então eu comi, e era na minha boca doce como o mel. No versículo 10, disse-me: filho do homem, recebe no teu coração todas estas minhas palavras que eu hei de dizer, e ouve com os teus ouvidos. Então, no versículo 14, então o Espírito me levantou, me levou, e eu fui amargurado na indignação do meu espírito, porém a mão do Senhor era sobre mim. No versículo 17, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás as palavras e avisá-los-á da minha parte. Versículo 22, a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te, sai ao vale, e ali eu falarei contigo. Eu levantei, saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e eu caí sobre o meu rosto. 24. Então entrou em mim o Espírito, me pôs de pé e falou comigo, e disse: entra e encerra-te dentro da tua casa. Irmãs, a palavra de Deus hoje para nosso dia é: põe-te em pé. Deus quer falar com você. Depois vocês quiserem ler o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro de Ezequiel. Essa primeira semana o Senhor está nos preparando, né? Toda vez que nós começamos a caminhada de oração, o Senhor vem colocando o alicerce devagarinho, né? Ele vai colocando em ordem. Eu acho muito lindo trabalhar de Deus, porque quando eu planejo a caminhada, eu realmente não sei a ordem dos devocionais. E às vezes ele vem com coisas tão diferentes, tão novas, e quando eu vou observando, cada devocional ele vai colocando um, um alicerce, né? Uma base, o que nós temos falado. E ele vai nos preparando, porque Deus ele não despeja as coisas na vida da gente de qualquer maneira. Então, neste dia, o Senhor quer falar conosco. E essa palavra é põe-te em pé, que Ele quer falar com você. Muitas vezes, a gente quer principalmente, né, o chamado profético, a gente quer ouvir a voz de Deus para os outros. Muitos profetas, né, os que se dizem profetas, ou muitos ainda que estão encaminhando, eu sou profeta e quer ouvir para o outro, mas o Senhor está nos chamando a põe-te em pé e eu falarei contigo. E aqui começa o texto falando que é a vocação de Ezequiel. A nossa vocação, a gente tem ouvido muito sobre chamado, né? É um tempo onde tudo está falando sobre o seu propósito, seja religião, seja filosofia, psicologia, psicanálise, tudo está. Agora nós estamos vivendo um tempo que tudo está chamando atenção para o propósito da sua vida. Você tem um propósito, você é especial e um monte de coisa que é tudo verdade, mas qual é o propósito? Em primeiro lugar, nós fomos chamados para ouvir a voz do Senhor. Nós servimos a um Deus verdadeiro, fiel, justo, único, soberano, e ele quer interagir com o homem. Deus não criou um monte de robô e soltou na terra para viver de qualquer maneira. Desde a antiguidade, desde o princípio da palavra, ele interage com o homem. É um Deus de interação, é um Deus que quer a participação do homem, é o Deus que quer a intimidade com o homem. Ali, quando ele colocou Adão e Eva no jardim, o que fala naquela palavra? Que na viração do dia, né? Vamos colocar por volta das 6 horas, ele vinha todos os dias conversar com o homem, saber como estavam as coisas, trocar umas ideias com o homem. E assim continua, né? E nós começamos o nosso propósito bem na Páscoa, falamos de Jesus, sabemos que Jesus veio para nos resgatar, mas também, o mais importante, Jesus veio para mostrar como é ter uma intimidade com o Pai. Porque no Antigo Testamento, Deus falava muito com o homem, mas tinha que ter muitos rituais, né? Sacrifício, tinha que visitar o templo e tudo. E então era um tempo mais difícil, mas o Jesus, quando ele veio,
ele veio para nos ensinar essa leveza do relacionamento com o Pai. E ele trouxe para nós o Espírito Santo para dar esse livre acesso ainda maior, né? Porque na vida dos profetas o Espírito o Espírito veio sobre mim, o Espírito veio sobre mim e falou comigo. Mas hoje o Espírito está dentro de nós. Então nós temos essa liberdade de ouvir com mais clareza. Mas vamos a alguns pontos aqui para a gente concluir esse devocional. Deus nunca falava com o homem de qualquer maneira. Isso é uma coisa que nós temos que entender. Se você tem desejo, e se você não tem, comece a ter, porque um cristão que não tem desejo de ouvir a voz de Deus está perdendo muito do que é realmente ser um cristão. Está perdendo muito do que é ter uma vida espiritual com o Senhor. Mas o homem precisa da sua posição, ele precisa se posicionar, ele precisa da sua parte, ele precisa fazer algo. Deus, quando apareceu aqui para Ezequiel, ele disse: Filho do homem, põe-te em pé. Então nós temos a nossa parte. Quando nós estamos fazendo esse propósito, irmãs, é para isso. É o pôr-se em pé, é dizer: Senhor, eu vou ficar 52 dias, eu vou tentar tirar um alimento, eu estou tentando chamar a sua atenção, Senhor. Talvez muitos vai dizer que a graça, que não precisa mais disso, que Jesus já fez tudo. Vai viajando aí nessa maionese que vocês vão ver onde você chega. Não existe isso. Não existe isso que a gente não precisa fazer nada, que Jesus já fez tudo. E isso aí não existe, irmã. Ele conquistou tudo no mundo espiritual, né? Mas você tem que viver isso, tem que se colocar em pé. Põe-se em pé e Deus vai falar com você. Faça algo, nem que seja abrir a boca e dizer: Senhor, eu quero te ouvir. E ali fala que quando ele se colocou de pé, o Senhor entregou um rolo para ele. E nesse rolo, o Senhor falou para ele: abre a sua boca e come o que eu te dou. Nessa intimidade com o Senhor, irmãs, o Senhor quer te ensinar, o Senhor quer falar com você todos os dias. Põe-te em pé. Quando nós acordamos, irmãs, nós não acordamos para. O objetivo da nossa vida não é acordar para ir trabalhar, para ir levar filho para a escola, para sair viver nessa correria frenética. É para ouvir a voz do Senhor. Deus criou alguém na terra que resplandece a glória dele, que vai viver, né, como um sacerdócio, caminhando pela terra, interagindo com Deus. E nós precisamos ouvir a voz do Senhor todos os dias. Esses dias eu ouvi alguém dizer que Deus não é um tagarela, mas ele gosta muito de conversar, viu? Ele gosta muito de conversar. Então a gente tem que, às vezes a religiosidade, ela diz isso, né? Que Deus não fala o tempo todo. A religiosidade, o inimigo, ele quer cortar essa. Aí eu vou usar uma outra expressão de algumas profetas que eu conheço, que eu gosto. Ele quer cortar essa fiação que nos liga a Deus. Não, Deus não está ligado em picuinhas. Deus não quer falar coisas banais, né? Como se Deus fosse só falar coisas importantíssimas. Irmãs, Deus quer falar no mínimo os detalhes com você todos os dias quando você acorda. Ele quer caminhar com você sobre com a terra, sobre a terra, como nós vimos ontem os discípulos no caminho de Emaús. Jesus se encontra com eles no meio do caminho e começa a conversar. Olá, o que vocês estão falando? Né? O que vocês têm conversado? O que vocês estão conversando? Vocês parecem que estão preocupados. O que vocês estão preocupados? Então, Deus quer interagir com a gente. E nós precisamos nos colocar de pé para que o Senhor fale conosco, jogue por terra as religiosidades, as mentiras do inimigo. E ali o Senhor falou para ele: come o que eu te dou. E aí vem o capítulo 3, ele fala assim: Filho do homem, come o que achar neste rolo. O que é o rolo, irmã? É a palavra de Deus, né? A palavra de Deus está aqui, cheia de benefícios, de benevolência, de amor, de libertação, de cura, de prosperidade, de tudo que nós precisamos. Tudo. Você sabe o que é tudo? É tudo.
ao nosso ventre. E assim como nós nos alimentamos todos os dias, o que a gente faz? A gente acorda e já vamos para o café da manhã, né? Ontem eu estava até conversando com uma pessoa que a gente estava falando que a nossa refeição mais importante, que a gente mais gosta, que a gente dorme até pensando em acordar para ter essa refeição, é o café da manhã. E assim tem que ser com a palavra de Deus. Nós temos que desenvolver esse amor pela palavra de Deus. Nós temos que desenvolver esse relacionamento com esse Deus poderoso. E aqui vamos para o versículo 8, que fala assim... versículo 8? Não. 9. Que fala assim: ainda me disse, filho do homem, mete no teu coração todas as minhas palavras que eu hei de falar, e com os teus ouvidos. Aí depois ele fala que o Espírito levantou-me e eu ouvi por detrás de mim a voz de grande estrondo. E naquele lugar a voz dizia: bendito seja a glória do Senhor. Quando nós começamos a ouvir a voz do Senhor, irmãs, nós começamos a entender a grandeza, a majestade, a magnificência que Ele é. Muitas vezes nós não compreendemos a grandeza de Deus porque nós não temos essa intimidade de ouvir a voz dele. Todos os homens que ouviram a voz dele ficou assombroso, assustado de ver a grandeza do poder, da glória do Senhor. Começou a entender os pensamentos de Deus. E aqui no versículo 14 fala: então o Espírito me levantou, me levou, e eu fui amargurado na indignação do meu espírito, porém a mão do Senhor me era forte. Está dizendo também que quando nós começamos a ouvir a voz de Deus, irmãs, o Espírito começa a nos mover, né? Nós começamos a andar pela direção do Espírito. Só nesse capítulo de Ezequiel, você vai ver quantas vezes Deus falou: levanta-te, põe em pé que eu falarei contigo. Você vai ver quantas vezes ele falou: então o Espírito me levou. Ele falou mais de 3 vezes. O Espírito levou ele ali para ouvir a voz dele. Depois o Espírito levou ele ali no versículo 15 para habitar por 7 dias ali num lugar, só para ele observar certas coisas. Depois fala aqui no versículo 17, não, vou no 22, fala: a mão do Senhor estava sobre mim e me levantou e falou: sai e vai ao vale, e ali eu falarei contigo. E aí no versículo 23 fala: levantei-me e saí ao vale, eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e eu caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito do Senhor e falou: põe-te em pé. Então, para Deus falar conosco, nós precisamos querer, nós precisamos nos levantar. Levanta-te que o Senhor vai falar com você. Levanta-te em oração, levanta-te em jejum, levanta em fazer essa caminhada. Quando você vai fazer uma caminhada, o Senhor, irmãs, ele sempre responde àqueles que se dedica, que abre o seu coração, mesmo sem saber o que vai acontecer, mesmo sem saber o que você vai ouvir, mesmo sem saber o que Deus vai fazer naquele tempo. Mas o Senhor, ele responde à nossa prontidão. Lembra de Zaqueu? Quando Zaqueu fala: eu vou subir naquela árvore porque eu quero ver o mestre passar, Jesus responde àquela atitude dele. No meio de uma multidão, Jesus olha para essa árvore e fala: Zaqueu, desce daí porque hoje me convém pousar na sua casa. Então Deus, ele responde toda vez que nós nos dedicamos a ele. E com esse propósito não vai ser diferente. Outra coisa, ele falou aqui para Ezequiel, assim, no finalzinho aqui, ele fala assim, no 24: entra e encerra-te dentro da sua casa. Então o Espírito do Senhor levava Ezequiel para ali, levava Ezequiel para lá, né? Vê essa parte aqui do versículo 14. No versículo 15 fala: eu estive ali por 7 dias, eu assentei-me ali atônito no meio deles. Deus levou ele para um lugar apenas para ele ficar 7 dias para observar algumas coisas que Deus queria falar. Né? E aí depois essa parte também falou muito no meu coração: vai e encerra-te dentro da tua casa. E a palavra de Deus diz, Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Nesses dias, irmãs,
tenta buscar um momento de devocional com o Senhor. Tenta buscar este momento de devocional. Eu comecei devocional, às vezes à noite, eu não tinha muito tempo, né? Às vezes à noite, depois eu passei para tarde, até chegar no dia de conseguir ter devocionais pela manhã, que é o ideal antes de trabalhar. É lógico que nem sempre a gente vai poder pela manhã, mas se a gente for colocando um momento com Deus todos os dias, seja à noite, seja à tarde, seja pela manhã, vai chegar uma hora que aqui Deus, o próprio Deus prepara tudo para que a gente continue tendo aqueles momentos com Deus. Gente, é importante para Deus, Ele quer isso. Então, quando você diz, eu não tenho tempo, eu trabalho demais, eu não tenho tempo. Mas se você começar a dedicar, seja à noite, esse sacrifício que você fizer, Deus pode te abençoar para que você tenha tempo. Assim Ele fez na minha vida. Eu já trabalhei, irmãs, de começar o trabalho 7 horas da manhã. Quando eu cheguei aqui, eu trabalhava, o meu serviço, eu entrava 7 horas da manhã. Quem entra 7 horas da manhã, você vai ter tempo de fazer esse devocional que hora? Porque eu não sou uma pessoa de levantar cedo. Eu não sou uma pessoa, acordo 5 da manhã sem despertador e não existe isso na minha vida. Então, que hora que eu ia acordar para fazer esse devocional? Né? Eu ia acordar umas 5 da manhã? Isso aí só se fosse muito. Eu ia ter que passar por uma ressurreição para eu conseguir fazer isso, irmãs. Então, assim, eu fazia à noite, eu fazia à tarde, quando eu chegava. Mas com isso, eu fui plantando sementes que Deus me deu a liberdade depois de ter o privilégio de ter momentos pela manhã. E hoje eu estou conseguindo fazer isso, que além do meu devocional, eu ainda tenho tempo para fazer o devocional da caminhada de oração. Então, assim, se você sonha em até trabalhar menos, que é o sonho de todo mundo, né? Ouça a voz do Senhor. Trabalhe para Ele, então, que Ele vai mudar a nossa sorte. A palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. E às vezes a gente pensa que buscar o reino de Deus e a sua justiça é ir para a igreja todo domingo, né? Dar oferta, dar dízimo, é participar de tudo na igreja. Eu estou buscando o reino de Deus. Isso faz parte, mas não é isso em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o seu relacionamento com Deus. Então o Senhor quer falar conosco. E Ele quer falar várias coisas, que é o que a gente vai continuar desenvolvendo nesse devocional. E uma outra coisa que eu quero aqui para terminar, lembrar de Jeremias, os profetas, eles, como eu falei no começo, o Senhor, toda vez que ele ia falar com o homem tem que se mover. Você vê Deus falando com Daniel falando, eu fiz uns jejuns de 21 dias, quando terminou o Senhor apareceu para mim, falou comigo. Aí Jeremias, Deus fala com Jeremias, desce à casa do oleiro. Esse é um exemplo, porque Deus usou várias coisas para falar com Jeremias. Jeremias, compra um cinto. Jeremias, compra uma botija. Jeremias, faz isso, faz aquilo. Porque Deus fala de várias maneiras. Então, todos os dias de manhã, às vezes Deus não vai falar com você com voz audível todos os dias de manhã, mas Ele vai usar algo, né? Ele vai usar um livro, ele vai usar a frase de uma criança, ele vai usar o cantar dos pássaros. Ele fala, ele está falando o tempo todo conosco, mas nós precisamos estar de pé para ouvir a voz dele. Então, nesta manhã, o que eu quero deixar para nós meditarmos é isso. O Senhor quer falar conosco. Coloque-se de pé, irmãs. O Senhor quer falar com você. Ele quer aquietar o seu coração, ele quer te contar segredos, ele quer te dar direção, ele quer te iluminar, ele quer iluminar a sua vida, ele quer clarear as coisas, ele quer clarear o seu caminho com a voz dele, mas ele fala, dá de comer ao seu ventre. Nós precisamos alimentar da palavra. Então eu coloquei desde o propósito para a gente estar lendo Neemias. Esteja lendo, escolhe um livro para ler. Neste momento da minha vida, eu estou lendo Ezequiel, apesar que eu estou lendo Neemias também para estar fazendo o propósito, mas para a minha vida eu estou lendo Ezequiel. Então, assim, escolhe um livro, sabe, da palavra, começa a ler pouco a pouco. Olha o que Deus falou aqui. Em um capítulo, Deus falou tantas coisas aqui conosco.
E olha que se eu pudesse, eu ficaria mais tempo aqui falando muito mais coisa, né? Mas então é isso, tá bom? Tenha um dia de vitória, que o Senhor continue falando conosco e encha seu coração de alegria, encha seu coração, enche o seu ventre do que Deus quer. Dê de comer ao seu ventre, às suas entranhas, come do rolo. E a palavra diz que era doce como mel. Era doce como mel. E a gente precisa dessa doçura para trazer leveza na nossa vida e vitória. Amém? E eu vou deixar uma musiquinha aqui que é de criança, que eu amo música de criança, mesmo antes de ter filho, já comprava os CDs infantil, acho que fala muito ao nosso coração. E essa música é fofa, que fala, fala, Senhor, porque o seu servo está ouvindo. Infelizmente, o áudio teve que ser de 2 partes, mas que o Senhor possa completar a obra. Amém? Um beijo, fica com Deus.